Olá, muito boa tarde a todas e a todos, uma vez mais. Estamos nesta iniciativa do Presidente Responde, um espaço destinado a respostas àquilo que os nossos municípios nos colocam, sobre vários aspectos que têm a ver com a vida autárquica do Concelho. Esta semana temos, uma vez mais, um conjunto de pessoas que nos colocam questões diversas, neste caso quatro munícipes, 5 questões. Eu começo por responder já à primeira, que é a Carla Guerreiro, que se prende com um assunto precisamente igual a uma questão da semana passada, que tem a ver com a alteração de moradas na urbanização da Cerca dos Queiros no Cercal do Alentejo. E a questão que é colocada tem a ver, a Carla Guerreiro é moradora na dita urbanização desde 2006 e gostaria de saber qual é o intuito para mudar as moradas, o número de lotes ao fim deste tempo todo. E pergunta quem é que suporta os custos inerentes a essas mudanças, nomeadamente carta de condução, documentos de veículo, cartão de cidadão, etc. E pergunta porque é que ninguém se dignou a informar os residentes da urbanização por carta, quando enviou, por exemplo, a carta de água, etc. E diz também que há uma crítica aqui relativamente à distribuição do correio no loteamento, uma vez que o número 1 ao 46, por exemplo, ou seja, o loteamento tem do número 1 ao 46 e agora vão atribuir a cada rua o número 1. E diz quem vai gerir esta confusão. Eu, a semana passada, já tive a oportunidade de explicar esta situação, dizer à Carla que os loteamentos, quando são aprovados sem toponímia, ou seja, não têm nomes de ruas. Normalmente aquilo que acontece é que os loteamentos são numerados de um determinado número, que é de acordo com o número de lotes que existe nesse mesmo loteamento. Dizer que essa situação, há algum tempo esta parte foi alterada, ou seja, a Câmara, quando aprova os loteamentos, atribui, antes de serem construídas as obras de urbanização, nomeadamente as construções das habitações. Neste momento já há a indicação para aprovar a toponímia. Este loteamento é de 2006, na altura isso não acontecia, mas já agora dizer-lhe que a toponímia e os números de polícia do citado loteamento foram aprovados em 2014, ou seja, há cerca de 7 anos atrás, foram divulgados por edital, ou seja, houve uma informação pelos meios previstos legalmente, ou seja, publicitados nos locais de estilo. Foram informados os CTTs, as finanças e a conservatória, as conservatórias e o gabinete do Código Postal. O edital, posso indicar-lhe que é o edital número 106/2014, de 8/10/2014, ou seja, já há algum tempo atrás, como referi. E aquilo que quer transmitir e informar a Dona Carla é que não há alteração nenhuma, porque o loteamento, as ruas do loteamento não tinham nome. Eventualmente era a Rua 1, Rua 2, e em 2014 foram então dadas os vários nomes das ruas. Vou dar aqui o exemplo: Avenida Arquiteto Herculano Saraiva, Rua Manuel José da Silva, Rua Professor Manuel João da Silva. Não vou estar aqui a amassar mais, mas foram... E cada rua tem a sua toponímia de acordo com regras que estão estabelecidas, regras de toponímia que estão estabelecidas para o devido efeito. Eu sei que isto pode criar aqui alguns constrangimentos, mas esta é de facto uma regra normal. Eu já referi a semana passada que a Junta de Freguesia, no âmbito digamos, da colocação das placas de toponímia, integrou um projeto que foi realizado pela Escola
pelos alunos, aliás, da Escola do Cercado do Alentejo. Faltam apenas colocar 3 placas de toponímia e que também, mesmo estas 3, serão fixadas em breve. Informar também, como já informei a semana passada, que a Câmara aguarda a informação da conclusão para a distribuição dos comunicados, onde depois informaremos todos os moradores qual a correspondência do lote à atual morada e ao número de polícia. Dizer também que os custos inerentes, nomeadamente às certidões emitidas pela Câmara, a Câmara isentará de pagamentos. E dizer também que, eu isto que vou dizer não tenho a certeza absoluta, porque foge da esfera das competências da Câmara, mas hoje a alteração, nomeadamente junto às finanças, penso que não tem quaisquer custos associados, e mesmo do cartão de cidadão, se for a renovação do cartão, penso que também não tem custos associados, e mesmo que não haja renovação, eu a semana passada não disse isso, mas até por experiência própria, a ideia que tenho, porque alterei a minha morada aqui há algum tempo atrás, a ideia que tenho, e posso estar aqui a cometer algum erro, é que também não tem custos associados. Mas dizer que naquilo que diz respeito à Câmara Municipal, nomeadamente a emissão de certidões, a Câmara isenta de quaisquer custos nesse sentido. Uma outra questão tem a ver também com toponímia, neste caso o Hermenegildo Ataíde, em Vila Nova de Santo André, diz que o filho que residia em Lisboa alterou a sua residência para Vila Nova de Santo André, solicitou no CTT digamos, a expedição de toda a correspondência da antiga morada para a nova morada, em Santo André, que é a Rua do Mar, bloco. Eu não vou estar aqui a citar a morada concreta, mas é na Rua do Mar. E depois foi informado pelo CTT, em Vila Nova de Santo André, que a morada era incorreta e que, em vez de Rua do Mar, devia ser Passeio das Algas. Apresentaram uma certidão emitida pela Câmara Municipal com a confirmação da toponímia, que tínhamos solicitado na altura e que necessitámos tratar quando necessitámos tratar da documentação. No entanto, os CTT disseram que não importava o teor da certidão da Câmara e o que contava era a morada correta indicada pelos CTT. Consideram que há aqui uma prepotência do CTT, de respeito à decisão da Câmara, como entidade responsável pela toponímia da cidade, e por isso expõem a questão à Câmara. Efetivamente, há aqui uma situação, digamos, que porventura o Hermenegildo não conhece e que, de alguma forma, explica aquilo que o CTT refere. Ou seja, houve um requerimento à Câmara requerido por Luísa Emília Franco Pinho, e em que solicita uma Câmara com dados fornecidos pela própria relativamente à morada e que de facto era a Rua do Mar, com o bloco, eu não vou estar aqui a citar, mas com a morada que o Hermenegildo nos informa. As certidões, de acordo aqui com as informações dos serviços, são indicadas de acordo com aquilo que é a informação que o próprio requerente nos indica. Mas nós, quando respondemos, alertamos que, digamos, que estava a ser, pelo menos a informação que eu tenho aqui é que, tendo em conta que estava a ser desenvolvido um trabalho de toponímia em toda a cidade de Vila Nova de Santo André, que tem tido, de facto, imensas dificuldades e problemas, e que a Câmara fez um levantamento exaustivo, em colaboração com os Correios e com a própria Junta de Freguesia, e que verificámos que, no caso em concreto, as caixas de correio encontram-se nas traseiras do prédio. E, aliás, uma situação que ocorre em várias ruas na cidade. E que essas mesmas caixas do correio não estão na tal Rua do Mar, mas sim no Passeio das Algas. E por isso é que os Correios, digamos que referem que a morada correta
é não a Rua do Mar, mas sim o Passeio das Algas. Por isso, digamos que a situação está a ser corrigida, tal como já referi. Em todo o caso, eu direi que os CTT é que, de acordo com a informação dos serviços técnicos, porque este trabalho foi efetuado a posteriori da certidão que a própria Câmara emitiu em tempos, digamos que a morada correta é, efetivamente, o Passeio das Algas e não, digamos, a Rua do Mar. Uma terceira questão é da Ana Gonçalves, que coloca duas questões. Uma primeira tem a ver com a limpeza do loteamento municipal na aldeia de Santo André. Invoca que devem de ser limpos as matas, ou seja, as ervas junto às habitações, para prevenir perigos de incêndio. E uma segunda questão que tem a ver com a possibilidade de transporte que se fizesse com alguma regularidade entre a aldeia e a Vila Nova de Santo André, com ligação pelo hospital do litoral alentejano, através do minibus. Primeira questão, nós, de facto, entre a Câmara e a Junta de Freguesia, vamos tentando manter, como fazemos por o Conselho todo, a limpeza do espaço público, nomeadamente aquilo que diz respeito aos espaços verdes. Nem sempre conseguimos chegar a todo o sítio como desejaríamos. O que é certo é que, tendo consciência que às vezes o problema cresce e ganha maior relevo, o que é certo é que nós temos feito manutenção. A informação que os serviços me dizem é que irá ser feita em breve essa mesma limpeza. Apelamos a alguma compreensão por parte da ANA e seguramente que em breve a situação irá ser resolvida, em particular antes de começar, se calhar, mais calor e onde o perigo de incêndio é mais patente. Quanto à segunda questão, dizer que o transporte público rodoviário é assegurado, está concessionado à Rodoviária do Alentejo. E já agora dizer que, ainda que exista muitas lacunas naquilo que tem a ver com o transporte público rodoviário, que, repito, é uma concessão que foi atribuída à Rodoviária do Alentejo há muitos anos atrás, que há relativamente pouco tempo foi, digamos que a responsabilidade da concessão passou da administração central para a administração local. Neste caso não está diretamente nas câmaras municipais, mas sim na comunidade intermunicipal do litoral alentejano, que normalmente, tendo em conta o financiamento que vem do Orçamento de Estado, é altamente deficitário para aquilo que são as necessidades. Eu estou a falar agora em termos gerais, não estou a falar aqui particularmente, que já lá irei, entre a questão de Santo André e o hospital. Dizer também que a própria comunidade intermunicipal do litoral alentejano, que é constituída pelos cinco municípios do litoral alentejano, tomou uma decisão aqui há algum tempo atrás de reduzir o valor dos passos. O teto máximo neste momento, quem circula entre os 5 municípios, são 40 euros. É um esforço que as próprias câmaras municipais estão a suportar, ainda com o apoio, é certo, de uma verba do Orçamento de Estado. Com a questão da pandemia e com o encerramento das escolas, esta situação veio-se a agravar claramente. Em todo o caso, tem havido aqui um esforço, só para ter aqui uma ideia, no ano passado, só do orçamento da Câmara Municipal para cobrir o déficit foram 100 e tal mil euros. Mas, no que respeita a esta questão que a Ana Gonçalves coloca, e basta consultar o horário que está disponível na página da internet da Rodoviária do Alentejo, existem várias carreiras entre Santiago e Santo André que passam ao hospital. Eu vou dizer, às 6h55,
estou a falar de Santiago para Santo André, 6h55, às 7h35, embora, exato, às 6h55, às 7h35, embora esta fique apenas no litoral, não vai a Santo André, às 8h05, às 8h35, às 9h45, às 11h05, às 14h35, às 15h35, às 16h35 e às 17h50. E depois, inversamente, de Santo André para Santiago, também às 7h25, às 8h30, e há uma que sai às 7h45, que sai do hospital, às 9, às 10h30, às 11h30, às 15, às 16, às 17 e às 18h15. Eu, muito honestamente, penso que esta resposta já é uma resposta algo satisfatória e que penso eu que não justifica haver uma resposta concorrente a esta. Naturalmente que eu sei que existem exemplos noutros municípios cuja área territorial é muito mais pequena que o nosso município, que é um dos maiores do país, e onde, efetivamente, a resposta é muito insuficiente, que não é aqui o caso entre estas duas cidades, e passando para o hospital, que era algo que aqui há uns anos não acontecia, e fruto da reivindicação da Câmara Municipal em particular, e também das juntas de freguesia e da Comissão de Utentes, foi algo que se conseguiu alcançar aqui há alguns anos atrás, perdão, e que neste momento pode não responder a tudo, mas estamos aqui a falar mais ou menos em média, uma carreira mais ou menos de hora a hora, que me parece que é relativamente satisfatório. Por fim, a última questão tem a ver com a questão é colocada pela Paula Nunes, que solicita a possibilidade da pavimentação de uma estrada que se encontra em terra batida, nas Ademas, Santa Cruz, e que considera que se devia de se avaliar a elegibilidade para futura pavimentação ou assegurar a manutenção com maior frequência. Esta é uma matéria dos caminhos rurais que eu também já tive aqui a oportunidade de falar mais do que uma vez. Os serviços locais deslocaram-se ao local. Eu próprio passei lá não há muito tempo. Efetivamente é um caminho em terra batida. À data, ou seja, a semana passada, quando os serviços lá foram, o caminho encontra-se perfeitamente transitável, apresentando em algumas zonas pontuais alguns buracos. Existe o Venã, o caminho tem sido reparado e mantido pela Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Santiago Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu. No que respeita à pavimentação, eu compreendo e é legítimo que as pessoas que vivam em montes, nas áreas mais isoladas e que têm a necessidade de acessibilidade às suas habitações, que o desejável era que os caminhos fossem todos pavimentados, mas, como penso que é compreensível, o concelho de Santiago Cacém tem alguns milhares de caminhos em terra batida, fruto de ser um dos maiores concelhos do país. Temos 1.060 km², somos o 12º município com maior área territorial, em 308. Ainda por cima, um município altamente disperso, com muitas localidades e muito dispersas, muito distantes umas das outras, e que não há recursos financeiros para se conseguir pavimentar todas essas estradas. E por isso aquilo que a Câmara tem feito, em particular nos últimos tempos, é pavimentar estradas que consideramos que têm mais tráfego, mais utilizadas, e que, em simultâneo, têm mais problemas de manutenção. Ou seja, se essas estradas, fruto por terem muito trânsito e, por outro lado, por terem solos, muitas vezes argilosos, que facilmente ficam deteriorados, nós estamos a dar preferência a essas mesmas estradas para, numa programação que estamos a fazer de pavimentações, e eu já referi isso há 2 ou 3 semanas atrás, que temos neste momento em curso um concurso público para pavimentar mais um conjunto de estradas, um investimento de cerca de 400 mil euros, que se junta a outros que já fizemos no passado
Esta estrada não está incluída nesse pacote que eu agora referi deste concurso. Isto não significa que no futuro não possamos equacionar, mas dizer-lhe muito frontalmente, que é a minha forma de estar aqui na vida autárquica, que não está previsto, pelo menos este ano não será seguramente pavimentado. No futuro, é uma questão de avaliar relativamente à manutenção. Fica aqui a sua chamada de atenção para que no futuro possamos, digamos, ir lá com mais regularidade. Dizer que quanto mais situações de estradas que passam a ser pavimentadas e que davam muito trabalho de manutenção, passam a ter pavimentadas, nós já não temos a preocupação de as manter com as motoniveladoras e com os tovenãs e com os tratores, etc., significa que começamos a passar cada vez a ter mais disponibilidade para intervir noutras que às vezes não eram tão acompanhadas. E por isso esta estratégia que a Câmara delineou e que tem a parceria das juntas de freguesia vai precisamente neste sentido, ou seja, vamos resolvendo os problemas mais complicados de forma a podermos atuar nos outros, não sendo tão complicados, mas que também precisam naturalmente de intervenção. Eu penso que as pessoas conseguem compreender isto. Apelo a um pouco mais de paciência. Esperamos que no futuro, que não seja muito longínquo, a Câmara também consiga resolver este problema, como já resolveu outros e irá resolver um conjunto de outros a curto prazo. Pronto, penso que respondi a todas as situações. Resta, uma vez mais, agradecer a todas e a todos que nos têm colocado estas questões. Isto é, de facto, importantíssimo para o nosso trabalho, termos ainda mais consciência dos problemas que vão existindo. É certo que todos os dias resolvemos muitos, mas também é certo que todos os dias aparecem novos. A vida é feita mesmo assim, e por isso é que nós também estamos cá diariamente para trabalhar em prol da qualidade de vida dos nossos municípios, e é isso que nos guia diariamente. Muito obrigado a todas e a todos, e até para a semana.